Glória a Deus, vamos para o tempo da palavra agora, e é um tempo em que nós vamos meditar sobre este título, o tempo de intimidade. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, nós vamos começar lendo o capítulo de número 9, os versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo de número 9, versículos de número 23 e versículo de número 24. Vamos fazer a leitura. Jeremias, capítulo de número 9, versículos de número 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente dito na palavra, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui. E nós podemos dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por isso estamos muito felizes. Também quero aproveitar esse tempo de oração, Senhor, para junto com os meus irmãos que estão ligados conosco nesta hora e elevando seus pensamentos, suas vozes a Ti, eu quero me unir a estes irmãos e em concordância nós queremos continuar rogando pela nossa nação, rogando pelas nossas autoridades, que o Senhor dê a eles sabedoria, serenidade, diante das decisões tão importantes que precisam ser tomadas daqui para frente. Pai, tem misericórdia da nossa nação. Nós também oramos mais uma vez pelos profissionais de saúde e por todos aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde. Oh Deus, nós oramos por esses homens e mulheres que incansavelmente estão se dedicando, colocando suas vidas em risco, como eles prometeram na formatura. Oh Deus, eles estão fazendo isto porque alguém precisa fazer, e a maioria dessas pessoas foram vocacionadas, elas amam fazer isto. Por isso Deus renova suas forças, livra eles do mal e que eles possam ser úteis de uma maneira extraordinária, que o Senhor ajude eles com a Tua mão poderosa, que milagres aconteçam e que pessoas, Senhor, que estão com imensa dificuldade de respirar, e isto é muito ruim, o Senhor sabe, que o Senhor venha ter misericórdia dessas vidas preciosas, independente da idade que essas pessoas tenham. Pai, nós oramos por todos aqueles que também estão prestando serviços essenciais, como os caminhoneiros, como os frentistas nos postos de gasolina, como aqueles que trabalham nas farmácias, nos mercados, enfim, Deus, todos aqueles que estão prestando serviços importantes para que a nossa nação não pare, para que haja uma condição mínima de sobrevivência. Deus, nós oramos que o Senhor
mantenha suas mãos de misericórdia estendidas sobre a nossa nação. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, pronto para salvar. Agora que vamos meditar na tua palavra, mais uma vez, abre a porta da palavra e venha, Senhor, nos dar graça para ministrar esta palavra na autoridade do teu Espírito Santo. Ajuda a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, seja agora ou ouvirão mais tarde, num outro dia. Ajuda essas pessoas a entender que o jeito de pregar é do pastor Paulo Inácio, mas a palavra é tua. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais refinada do que a prata, 7 vezes passada pela fornalha. Por isso, Deus, eu te louvo pelo privilégio que tenho de anunciar as boas novas do céu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tempo de intimidade. Esta é a palavra de Deus para nós esta noite. Nós lemos Jeremias, capítulo de número 23 e 24, quando o Senhor está informando sobre aquilo que agrada a Ele. E daqui um pouquinho nós já vamos fazer uma rápida análise desses 2 versículos iniciais. Antes, porém, em caráter de introdução, eu quero dizer que Deus está trabalhando na terra. Deus está trabalhando na terra. E Ele está começando pela sua casa. Deus está começando pela sua casa. Ele está pesando as nossas motivações na sua balança. Ele está nos colocando no seu esquadro, no seu prumo. Ele está ajustando a sua igreja, a sua noiva. E feliz é a pessoa que ama e teme tanto ao Senhor, que não precisa de uma pandemia para orar, não precisa de uma pandemia para ler a Bíblia, não precisa de uma pandemia para jejuar, não precisa de uma crise, de uma tragédia para exercitar-se na piedade e manter a sua forma espiritual. Feliz é esta pessoa que só aproveita um tempo como esse para impulsionar a sua comunhão com Deus e aperfeiçoar ainda mais a sua vida na presença de Deus. Estamos aproveitando o fato de agora termos mais tempo para intensificar a nossa comunhão com Deus, aprofundando a nossa amizade com o querido Deus Espírito Santo. Quanto mais íntimos de Deus formos, sabe o que vai acontecer? Menos conversa fiada. Quanto mais íntimos de Deus, menos redes sociais. Quanto mais íntimos de Deus somos, menos Hollywood. Quanto mais íntimos de Deus, menos atividades inconvenientes, menos embaraços, menos constrangimentos, menos escândalos, menos divórcios, menos divisões. Quanto mais íntimos de Deus, tudo fica melhor. O texto que nós acabamos de ler aqui no início da mensagem, antes da oração, tem uma pergunta muito forte internamente. E a pergunta é: do que Deus se agrada? O que agrada ao Senhor? E o texto fala que Deus se agrada da beneficência, Deus se agrada da misericórdia, Deus se agrada do juízo, da justiça na terra, mas principalmente Deus se agrada
em que nós o conheçamos e saibamos que o Senhor é o único soberano Deus que opera. Aleluia. Esta é a vontade de Deus. É isto que lhe agrada, fazer com que a sua revelação pessoal se torne cada vez mais profunda na nossa vida. Agora, o texto também diz que quem não conhece a Deus, quem não tem intimidade com Deus, esta pessoa se gloria. No que ela se gloria? Ela se gloria na sua sabedoria humana, ela se gloria na sua força humana, ela se gloria nas riquezas humanas. Que adiantam o quê? Absolutamente nada, principalmente numa pandemia como esta. Tenho certeza que uma pessoa que está lá na UTI, à beira da morte, numa hora dessas, a sabedoria que ela tem, a força humana que ela tem e as riquezas que ela possui, não vão resolver muita coisa. Mas, glória a Deus, existe na terra pessoas que agradam a Deus, pessoas que se importam de ter conhecimento de Deus. Há uma passagem na Bíblia, e eu quero convidar você para a gente ler, Romanos, capítulo de número 1. Há uma passagem aqui muito forte das Escrituras. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 28. Esse texto está falando sobre os pecados da humanidade. E isso vem já muito forte desde o versículo 18. Mas, dentro do tempo que nós disponibilizamos, eu quero ler aqui a partir do verso 28. Olha o que diz a Escritura. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Quem é que não se importa de ter conhecimento de Deus? Quem se gaba da sua própria sabedoria. Quem se aplica somente à sua própria força. E quem se entrega às riquezas. Essas pessoas não se importam de ter conhecimento de Deus. Agora, olha só o que acontece. As pessoas são livres para não se importar de conhecer a Deus. Mas assim está escrito. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E aí vem uma lista horrível. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Veja que coisa. Sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E por que isso está acontecendo? Porque Deus entrega a essas pessoas a sua própria sabedoria, a sua própria força, as suas próprias riquezas. E aí, essas pessoas vivem esse estilo de vida que nós estamos vendo. Nossa sociedade é tomada de gente dominada por essas glórias. E eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, que está com a gente. Você já disse para o Senhor que você quer ser mais íntimo dEle? O Senhor tem escutado você fazer esse tipo de oração? Você tem se preocupado em ser mais íntimo de Deus? Essa semana, quando eu disse para os músicos, para o grupo Adoração, que eu queria cantar o hino 187, foi colocado no nosso grupo um cantor cantando, porque eu disse que queria o hino um pouquinho mais rápido, porque para mim
O hino 187 arrastado é que nem chimarrão frio ou Coca-Cola quente. Não dá para engolir. E então alguém sugeriu, olha, postou um vídeo ali, quem sabe a gente canta aqui nesse andamento o hino. E antes de cantar, o músico contou uma ilustração que tem tudo a ver com essa pergunta que eu acabei de fazer. Você já disse para o Senhor que quer ser mais íntimo dele? Segundo essa ilustração que o cantor contou, uma criança, um filho, pergunta para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou em apuros, em aperto. Não é fácil explicar o tamanho de Deus, mas ele observou que ia passando lá nas nuvens, ia passando um avião. E ele pediu: filho, está vendo aquele avião? Aí o filho olhou: olha, estou vendo, pai. Pois é, ali representa o tamanho de Deus. E aí o filho se decepcionou: ih, pai, então Deus é muito pequeno. E o pai ficou agitado, porque ele não foi feliz no exemplo. Ele queria responder à altura a pergunta do filho, e ele lembrou que morava perto do aeroporto. E aí pegou o filho, levou o filho lá no aeroporto, mirou o avião maior que estava ali pousado, e levou o filho bem pertinho e disse: filho, está vendo aquele avião? E o filho: pô, nossa, como é grande esse avião. Pois é, é um avião parecido com o que estava lá em cima. Acontece que o que determina o tamanho do avião é a distância que nós estamos dele. Então, meu filho, o tamanho de Deus é semelhante. Quanto mais longe de Deus uma pessoa está, quanto mais uma pessoa ignora Deus, quanto mais uma pessoa vive como se Deus não existisse, e deixa eu abrir um parênteses, muitas pessoas dizem crer em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Não vão à casa de Deus, não leem a palavra de Deus, não se importam com o que Deus gosta e o que Deus não gosta, mas declaram: eu creio em Deus. Ei, isso não é crer em Deus, isso é negar a existência dele. Portanto, voltando aqui para a ilustração, o pai disse: meu filho, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais condições nós temos de ver a sua grandeza, o seu poder, a sua glória e o que ele pode fazer por nós. E o filho ficou admirado com aquela explicação. Agora eu quero contar uma ilustração que não é menos interessante e que também tem a ver com essa mensagem. Porque lá na frente eu vou falar também sobre a importância de quanto mais íntimos de Deus formos, mais frutíferos seremos. E pensando nesta mensagem e orando, eu lembrei com quem e aonde eu gerei filhos. De modo geral, eu não quero pensar nas exceções. Sabe aonde a gente gera filho, fisicamente falando, naturalmente falando? Com a pessoa mais íntima nossa. No meu caso, com a minha esposa. Aonde? No quarto. No quarto da intimidade, nós tivemos o prazer de gerar filhos. Daqui um pouquinho eu vou pegar essa ilustração tão simples para mostrar a importância de estarmos aonde Jesus quer que nós estejamos. Porque é no quarto da intimidade que nós vamos gerar. E será que Deus quer que a gente gere? Será que Deus quer que a gente seja frutífero? Vamos a João capítulo 15 e encontrar a resposta bíblica a essa pergunta. João 15 começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 4, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora olha a sentença. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lancem no fogo e ardem. Frutificar, gerar filhos espirituais, fazer discípulos para Deus, é uma das principais responsabilidades do cristão. Onde é que esses filhos vão ser gerados? Vem comigo em Mateus, capítulo de número 6. A Bíblia tem resposta. Aonde é que vamos gerar esses filhos espirituais para Deus? Mateus, capítulo de número 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. No quarto, essa palavra no original significa depósito, lugar onde a gente põe coisas valiosas, importantes. Nesse quarto, nessa dispensa, nós, mandados por Jesus, devemos procurar nos aproximar cada vez mais da comunhão com o Senhor. Nós precisamos estreitar a nossa intimidade com Deus. Sabe qual é um dos maiores problemas das igrejas evangélicas? É a quantidade de frequentadores de igreja que são estéreis. Eles não geram bons frutos. Eles não geram discípulos para Cristo. E pode ser que isso aconteça porque não conhecem ao Senhor. Talvez estejam se gloriando na sua sabedoria. Ah, porque eu me formei não sei o quê, eu tenho pós não sei não quê, eu estudei não sei aonde, porque eu já estou me encaminhando para o doutorado. Ei, maravilha, maravilha. Bastante conhecimento humano. Continue se gloriando nisso e não gere uma alma para Jesus. Sabe o que vai acontecer? Com todos os seus diplomas, você vai ser cortado e lançado no fogo. Ou então você pode ficar se gloriando na sua força, porque eu faço academia de manhã, e tenho personal de tarde, e faço tantas caminhadas, porque a minha massa corpórea é tal, porque eu tenho índice de gordura tal, olha como eu sou sarado. Vai, continua se gloriando nesse corpinho físico sarado, sem gerar uma alma para Jesus, para ver onde é que tu vai parar. Tem gente que, olha aqui, olha o meu novo carro, comprei mais uma casa, porque agora eu tenho investimentos no litoral, eu estou comprando mais hectares de terra. Beleza, maravilha. Você está fazendo tudo isso para investir nas almas? Você está fazendo tudo isso para fazer a obra de Deus avançar na terra? Para gerar filhos para Deus? Ou é simplesmente para construir seu império? Continue se gloriando nessas riquezas. Você sabe o que vai acontecer? Poda, tesoura de Deus. Você vai passar a eternidade longe de Deus. Disse Jesus, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Portanto, nós precisamos ser frutíferos.
Nós precisamos gerar filhos espirituais para Deus. E como é que vamos fazer isso? Sem intimidade, sem conhecer o Senhor, sem aprofundar a nossa comunhão com Ele. Deus tem um tempo diferente do nosso. Deus tem caminhos mais altos do que os nossos. Deus tem pensamentos mais altos do que os nossos. Como é que eu vou me afinar? Como é que eu vou me harmonizar? Como é que eu vou me alinhar? Como é que eu vou me conectar com esse tempo de Deus? Com esses caminhos tão elevados e esses pensamentos tão altos de Deus? Se eu não tiver intimidade com Ele? Aproveitando o tempo que estamos vivendo, eu quero dizer de novo, que quem é íntimo de Deus não tem medo. Quem é íntimo de Deus encara a morte com naturalidade. Aceita os desertos da vida como escola. As provações e aflições da vida como tempo de aperfeiçoamento e apuração. Quem é íntimo de Deus não precisa de gurus, não precisa correr atrás de movimentos, não precisa seguir pregadores, não precisa de correr atrás de profeta e nem de profetisa. Quem é íntimo de Deus não procura revelações por aí. Quem é íntimo de Deus não teme os invejosos, não tem receio de macumba, de feitiço, de sapo com boca costurada. Quem é íntimo de Deus só precisa da presença maravilhosa de Deus. E quando precisa de orientação, quando precisa de estratégias, quando precisa tomar decisões certas, antes de mais nada e de mais ninguém, corre para os braços do Pai. Portanto, se você é desses que tem que correr atrás de profetinha, se você é desses que tem que andar em tudo que é igrejinha, que está fazendo movimento de isso, daquilo, porque lá tem isso, lá tem aquilo, se você precisa desses pregadores gurus, esses pregadores da teologia da prosperidade, é só bênção e só vitória, sabe o que você está revelando? Que você não tem intimidade com Deus. A Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Sabe o que acontece com a palmeira? Na mesma proporção que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. E quando vem a tempestade, muitas árvores caem, mas a palmeira permanece. Porque ela tem raiz, ela tem profundidade. Eu quero dizer uma coisa que você não está acostumado a ouvir. Então prepare-se, porque é muito forte. Trabalhar para Deus não significa ter intimidade com Deus. Eu vou repetir, você não está acostumado a ouvir isso. Trabalhar para Deus não significa ter intimidade com Deus. É possível estar no altar de Deus sem ter intimidade com Deus. É possível ter títulos e posições numa denominação e não ser íntimo de Deus. Para você ficar tranquilo, é possível ser pastor e não ser íntimo de Deus. Fazer coisas para Deus não é a garantia de conhecimento de Deus. Agora, imaginemos aqueles que só frequentam cultos. Se eu disse que quem trabalha para Deus pode não ter intimidade para Deus, se aqueles que sobem no altar para tocar, para cantar, para pregar, para ensinar, correm o risco de não ter intimidade com Deus, se aqueles que se ocupam nas atividades da igreja podem não ter intimidade com Deus, o que dizer
das pessoas que tão somente frequentam templos. E aqui vai o segundo parênteses da mensagem. Esse é um problema da religião. A religião nos ensinou a frequentar templos, mas ela não nos ensinou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. A religião não nos ensinou a andar por princípios eternos da palavra de Deus. A religião não nos ensinou que obedecer a Deus é o mais importante. A religião nos ensinou tão somente a frequentar cultos. E sabe o que nossas igrejas estão cheinhas? De gente que só frequenta culto. Tem uma galera que é só domingo de noite. Tem os piorzinhos ainda, que só vem na Santa Ceia. E tem os mais ruinzinhos, que depois de tomar uma ceia, ficam mais 5 sem. Antes de completar a sexta, eles dão um jeito de aparecer. Agora, qual é a vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja? Por favor, Jeremias capítulo 5, verso 1. Abra a Bíblia, por favor. Abra a Bíblia, capítulo 5 de Jeremias. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E qual é a vontade de Deus para a sua igreja local? Olha o que diz a Bíblia em Jeremias capítulo 5, verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Quem é que Deus vai perdoar? A cidade. Eu preciso contextualizar essa palavra. Eu preciso ler de novo essa palavra com você, e no meu caso, dizer Vacaria. Pode ser que você diga Caxias do Sul, pode ser que você diga Torres, pode ser que você diga Chapecó, Sarandi, Passo Fundo, sei lá. Mas olha o que diz a Bíblia: dai voltas às ruas de Vacaria, e vede agora, informai, e buscai-vos pelas suas praças, e Vacaria tem bastante, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu perdoarei a cidade. Será que Vacaria precisa de perdão? Será que Antônio Prado precisa de perdão? Será que Caxias do Sul precisa de perdão? Será que Porto Alegre precisa de perdão? Será que São Paulo precisa de perdão? Será que o Rio de Janeiro precisa de perdão? Será que Salvador, Recife, Fortaleza precisam de perdão? Você sabe que sim. E o que Deus precisa para perdoar uma cidade? Ele precisa de gente que tenha intimidade com Ele. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me coloco na brecha pela cidade. Eu vou andar na Tua presença pela cidade. Eu quero viver em comunhão contigo pela cidade. Por quê? Porque nós queremos que algumas pessoas sejam arrebatadas do fogo eterno. Eu disse terça-feira, ministrando a aula para os discipuladores, eu disse para eles: a oração que pede toda a cidade para Deus é vã. Deus não salva todos os moradores da cidade. Deus sabe que na cidade tem gente que vai usar o livre-arbítrio para rejeitar o seu presente, para rejeitar o amor de Deus, para rejeitar as coisas de Deus. Mas Ele também sabe que em todas as cidades existe terra boa, esperando a boa semente cair nelas,
para se despertarem para a vida eterna, nascendo de novo, quando a boa semente encontrar esta boa terra. E Vacaria tem boa terra, e Vacaria tem boa semente. Sabe o que Vacaria precisa? De homens e mulheres íntimos de Deus, que antes de se preocupar com sabedoria humana, antes de se preocupar com força humana, antes de se preocupar com as riquezas da terra, se preocupa em ganhar almas para Jesus. Essa igreja que Jesus está procurando, são essas pessoas que Jesus está procurando. Os verdadeiros adoradores, que vão priorizar o reino dos céus, que vão priorizar o rei do reino. Porque debaixo da influência divina, debaixo do poder do Espírito Santo, nós podemos conquistar almas para Jesus. Se esse ano você ganhar uma alma para Jesus, se esse ano você ganhar uma alma para Jesus, vai uma palavra de consolo para você. Uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Será que você pode ganhar uma alma para Jesus esse ano? Se preocupando um pouquinho mais com o teu conhecimentinho humano, com a tua sabedoria humana, se preocupando um pouquinho menos com as tuas forcinhas humanas e com as tuas riquezinhas que na verdade nem são tuas. Eu tenho certeza que você pode se transformar num grande ganhador de almas. Se você chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui estão todos os meus diplomas. Esse é do curso primário, esse é do curso secundário, esse é do curso superior, esse aqui é a pós, esse aqui é o mestrado, esse aqui é o doutorado, esse aqui é o pós-doutorado, estão todos aqui meus diplomas. Sabe o que Deus vai fazer? E o queco? Grande coisa. Aqui no céu, isso aí sabe que valor tem? Nada. Isso aí valeu na terra. Com todos esses diplomas que você tem, quantas almas você ganhou? Tinha que ganhar alma, Jesus? Estou vendo que a tua sabedoria é louca. Você vai chegar lá diante do Senhor, lá diante do anjo: olha aqui como eu sou sarado, olha a força que eu tinha lá na terra, dá uma olhada no corpão que eu tinha, zero de gordura, só músculo, era academia de manhã, academia de tarde, personal training, olha como investi, tomava vitamina não sei o que, só comia alimento não sei o que lá, olha que maravilha de corpo que eu tenho, Jesus. Beleza, maravilha. E as almas que você ganhou, onde é que estão? E tinha que ganhar alma? Você vai chegar lá diante do Senhor: olha só, eu quando tinha 18 anos comprei meu primeiro carro, e quando eu tinha 22 eu já tinha 2 carros, e quando eu tinha 28 eu já tinha 2 terrenos, e aos 32 eu comprei o apartamento, e aos 45 eu já tinha casa na praia. Senhor, dá uma olhada nos imóveis, aqui estão as escrituras. Beleza. Almas? Tem almas aí? Não tem? Então, lascou. Isso aí é tudo meu. Não é nada teu, isso é tudo meu. Além de você se ocupar com o que não te leva a muita coisa aqui no céu, você ainda esqueceu que é tudo meu. Quanta gente vai cair nessa, dentro da igreja? Você consegue imaginar? Então eu volto aqui à cidade para dizer: quanto mais gente íntima com Deus, melhor. Quanto mais gente íntima com Deus, melhor. Melhor para você, melhor para sua família, melhor para a igreja local, melhor para a cidade. Você ganha almas? Beleza, teus diplomas, amigão. Tenho nada contra, não é pecado. Você ganha almas e cuida do seu corpo? Beleza.
Você ganha almas e tem uma vida legal, bem regalada. Não chega a ser um rico, mas tem uma vida de sobejada. Maravilha, você tem almas? Está tudo certo. Por isso, a intimidade com Deus deve ser prioridade. Eu volto a perguntar: você tem pedido intimidade com Deus? Você sabe me dizer qual foi a última vez que você pediu para ser mais íntimo de Deus? Deixa eu ir um pouquinho mais fundo. Você já pediu isso alguma vez na vida? A intimidade com Deus atinge alguns níveis. E eu vou pegar como referência Jesus. Eu encontro 7 níveis de intimidade com Jesus. Primeiro nível, o mais distante, a multidão. Estavam lá, em redor de Jesus. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. Teve um dia que ele se estressou e disse assim: sabe por que vocês estão aqui? Porque eu encho a barriga de vocês, eu multiplico pão, é por isso que vocês vêm a mim. O amoroso Jesus disse isso. Você já leu a Bíblia? Era papo reto com ele. Não tinha rodeio nem frescura. Então, primeiro nível, mais distante, a multidão. A Bíblia também fala de 500 que viram Jesus ressuscitado. Imagina a facerice daqueles 500. Jesus está ressuscitado e eles estão com Jesus. É o 6º nível. O 5º nível são aqueles 120 lá do cenáculo. Lembra? Quando o Espírito Santo veio a primeira vez de forma efusiva, quando Pedro se levantou e disse: hoje se cumpriu o que disse o profeta Joel. Eram 120. Mas tem um outro nível. O nível dos 70. Lembra quando Jesus chamou para si 70? Dividiu eles de 2 em 2 e mandou 35 duplas anunciar o reino de Deus. Mas há um outro nível, mais próximo de Jesus. A Bíblia chama ele de os 12, que andaram com Jesus. Aqui nos 12 a gente aprende algumas coisas importantes. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio sem se converter. Pedro foi se converter depois da síndrome do galo. Você lembra do canto do galo? Foi ali que Pedro teve um choque, porque Jesus tinha profetizado que o Pedro que dizia que estava disposto a morrer, o Pedro era um falador, né? Não, Senhor, ninguém vai botar a mão em ti, porque nós vamos fazer isso, porque nós não vamos fazer aquilo, porque não sei o quê. Jesus disse: Pedro, eu orei por ti, rapaz, o diabo quer cirandar com a tua vida, mas eu intercedi por ti. Mas uma verdade eu tenho que te dizer, tu vai me negar. 3 vezes tu vai me negar, e o galo vai cantar. E aí depois o Pedro se converteu, graças a Deus. Ele descobriu que não adiantava estar perto de Jesus. Não adianta ver milagre de Jesus. Se não nascer de novo, você pode ver um homem 4 dias morto, cheirando mal, ressuscitar. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você não vai se converter. Tem gente esperando para se converter um grande milagre. Ei, tem milagre maior do que um homem estar 4 dias morto, cheirando mal e sair vivo da tumba? Fisicamente, você conhece um milagre maior? Pedro viu isso e Jesus disse: Pedro, quando tu te converter, milagres podem não operar o novo nascimento. Esses dias eu falei, Jesus curou 10 leprosos. Quantos vieram para agradecer a ele? 1. Mas também tinha o grupo dos 3. E incrível que pareça, sabe quem estava no grupo dos 3? Ele mesmo, o Pedrão, que depois vai se transformar num grande pastor da igreja de Jerusalém, junto com Tiago
e vai fazer uma grande obra para o Senhor. Mas o último grupo e o mais pertinho é o escritor do livro de Apocalipse. É o escritor de 5 livros no Novo Testamento. Um evangelho, 3 epístolas e Apocalipse. Estou me referindo ao discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça no seio de Jesus. Ele era o mais íntimo. Bom, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o teu nível de intimidade com Jesus? Os frequentadores de templo estão lá no nível da multidão. Eles gostam de estar onde Jesus está, eles vêm com expectativa de que Jesus resolva tudo para eles, eles simpatizam com os hinos, mas na hora do compromisso, eles vazam. Agora tem os 500, tem os 120, tem os 70, tem os 12, tem os 3, tem um. Qual é o teu nível de intimidade com o Senhor? A quem você se compara? Lembra? Se você faz parte da multidão, Jesus te diz essa noite que você precisa se converter. Porque para você, a igreja virou um supermercado, onde você vem, se abastece, vai para casa, paga a sua conta e fica por isso mesmo. Portanto, que Deus nos ajude para que o tempo de intimidade se transforme numa prioridade na nossa vida. Lembra do exemplo que eu dei da esposa e do marido? Olha o que diz 1 Coríntios 6:17. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. É um versículo bem pequenininho. 1 Coríntios, eu estou em 2ª, não vai dar certo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. No contexto, e eu não vou citar o contexto, até porque é um pouquinho desagradável, fala da relação com uma prostituta, mas o que está em vigor aqui é a sexualidade, e está se fazendo essa comparação em relação à sexualidade, por mais errada que ela seja, a comparação que o apóstolo Paulo faz é esta. Mas aquele que se ajunta com o Senhor, aquele que é íntimo de Deus, se faz um com Ele. E o que isso tem a ver com intimidade? Jesus responde. Vem comigo em João, por favor, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 21. Jesus está orando e ele disse: Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam uma em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, a mim, aqui tens amado, e a eles como me tens amado a mim. Que palavra! Deus nos quer na sua intimidade. Deus quer ser um comigo. Ele quer ser um com você. A intimidade nos impulsiona a conhecer o caráter de Deus e nos faz preferir, olha uma canção que eu gosto, e nos faz preferir os seus pés do que as suas mãos. O que significa preferir os pés do Senhor? Significa dependência,
significa necessidade, significa que eu vou a Deus sem a expectativa de receber nada, mas de dar a Ele a minha adoração, de entregar a Ele meu espírito, minha alma, meu corpo, e dizer a Ele: Tu és meu dono, Tu és meu amo, Tu és meu Senhor, eis-me aqui, quero fazer a Tua vontade. Esse tipo de vida, esse tipo de oração é coisa de quem quer intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu conheço o seu caráter paternal. E mais eu descubro o meu valor nele. Por que eu não estou nem um pouquinho preocupado com essa pandemia? Porque eu sei quanto eu valho. Eu sei quanto eu valho para Deus. E meu Pai, que me deu o seu filho para morrer por mim, agora vai deixar de me dar um prato de comida? Agora vai me deixar faltar vestes? Vai deixar faltar alguma coisa? Quem deu o seu filho, quem derramou o seu sangue, agora vai me deixar faltar alguma coisa? Por quê? Para mim não, porque eu sei quanto eu valho. Você sabe quanto vale? Quem não sabe quanto vale, está agitado. Ai, agora o que comeremos, o que vestiremos, o que será de nós? Ai, meu Deus, o que vai ser de nós? Sabe o que isso revela? Superficialidade. Revela que você é um religioso barato, que você não entendeu o reino de Deus, que você não conhece a Deus. Agora, quem conhece a Deus, vem comigo em Romanos 8,14. Vem. Quem conhece a Deus? Aleluia. 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 Quem conhece a Deus? Olha o que a Bíblia diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos como filhos, Abba, Pai. Sabe qual foi a maior revelação que Jesus trouxe? O Abba. Antigo Testamento, você vai encontrar muito poucas vezes inferências indiretas sobre a paternidade de Deus. Jesus vem e Ele vai ensinar a orar. E interessante, né? Jesus não se preocupou em ensinar a cantar. Ele não se preocupou em ensinar a tocar. Mas sabe o que Ele se preocupou em ensinar? Orar. E Ele disse: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Seguindo no texto, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Ei, você é filho de Deus? O Espírito de Deus está te dando esse testemunho? Ou você tem medo? Ai, o que vai ser de mim agora? Ai, será que vou quebrar? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou ter que vender tudo? Ai, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer dessa praga? O que vai ser do amanhã? Você não é filho. Você não nasceu de novo. Você não conhece Deus, você só conhece a religião. Agora o mais lindo de tudo está no 17. Se somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de quem? Do dono de tudo. Meu Pai é dono de tudo. Ele vai me dar tudo aqui na terra? Não. Aqui Ele vai me dar é quase nada. Estou falando de bens materiais. Porque na verdade Ele já me deu tudo, porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus está lascado, frito, sem banha. Meu Pai tem tudo e eu sou herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos? Sim, aqui na terra. Ele prometeu, o que Ele prometeu? No mundo tereis aflições.
No mundo tereis tribulações, as pessoas vão odiar vocês, as pessoas vão perseguir vocês, as pessoas vão amaldiçoar vocês, as pessoas vão fazer de tudo para, mentindo, fazer toda coisa de ruim para vocês por causa do meu nome. Amem eles, anunciem a salvação para eles, orem por eles, abençoem eles. Sabe por quê? Porque se é certo que com Ele padecemos, também é certo que com Ele seremos glorificados. Glorificados. Então eu, filho de Deus, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus, já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Ei, você é filho de Deus? Então descansa, rapaz. Descansa, minha irmã. Descansa nos braços do Pai. Ele sabe cuidar. Ele sabe zelar. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, corre para os braços dele. E ali nos braços dele, você vai viver muito bem. Sabe quem conheceu o colo de Deus? Moisés. Moisés pediu o colo de Deus. E sabia que ele ganhou? Ele disse: Deus, se tu não for conosco, eu não saio daqui. Pode riscar meu nome do livro da vida. Agora, se tu for conosco e me pegar no colo, eu estou dentro. Eu encaro qualquer parada por ti. Quanto mais íntimos de Deus, mais sensíveis à voz de Deus seremos. Mais profundos nos nossos relacionamentos nós seremos, menos apegado às coisas da terra, passageiras e ilusórias seremos, mais misericordiosos seremos, mais fome e sede de justiça teremos, e assim, menos entristeceremos o Espírito Santo. O que queremos ser? Você quer ser mais íntimo de Deus? Eu queria orar agora. Convidar você a orar e dizer: Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que se chama agora, que se chama já, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Antes de orar, vale lembrar o prazer que Deus tinha em descer ao jardim do Éden na viração do dia para tomar chimarrão com Adão e Eva. Sabe por quê? Porque Ele gosta de ser íntimo das pessoas. Jesus disse para os seus discípulos: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês agora de amigos. Aleluia. Eu quero orar com você que quer ser mais íntimo de Deus. Você quer ser mais íntimo de Deus? Ore comigo, querido Pai. Eu quero te agradecer porque a Tua palavra é muito clara. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é uma bênção. E eu quero te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra revela que Enoque andou contigo. E isso te agradou tanto, Senhor, que o Senhor nem esperou ele morrer. O Senhor levou ele vivo para a eternidade. E Enoque não tinha duas cabeças e nem três pernas, ele era um homem como eu. E o Senhor aceitou a intimidade com ele. Eu quero te agradecer porque Jó foi tão íntimo do Senhor que Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele.
Eu quero te agradecer porque a tua palavra diz que Abraão foi teu amigo. Eu quero te agradecer porque Moisés quis ver a tua face e se negou de ir adiante sem a tua presença. Eu quero te agradecer porque Davi declarou que o Senhor era a herança dele, o bem maior que ele tinha. Eu quero te agradecer porque Daniel preferiu morrer na cova dos leões do que viver longe da tua companhia nas orações. E o Senhor gostou tanto do que Daniel fez, que o Senhor livrou ele da cova dos leões. Livrou ele lá dentro. E Daniel passou aquela noite numa intimidade tão perfeita com o Senhor, que os leões nem tiveram vontade de lhe fazer absolutamente nada. Eu quero te agradecer, Senhor, porque Paulo foi ao céu, ainda vivo o Senhor o arrebatou ao terceiro céu, e ele viu coisas tão extraordinárias, que ele esteve disposto não só a viver para anunciar o Evangelho, mas ele estava disposto a morrer, porque ele disse: para mim o viver é Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, obrigado, porque na história da igreja, estamos cheios de grandes e bons exemplos, de homens que renunciaram tudo, mas não abriram mão da intimidade do Senhor. Pai, livra-nos de viver aqui na terra sem intimidade contigo. Livra-nos de viver aqui na terra sem a tua presença constante e diária. Ajuda-nos, Pai, a entender que ser íntimos de Ti é mais importante do que fazer coisas para Ti. Que ser íntimo do Senhor é mais importante do que ter títulos, do que ter posições. Ajuda-nos a entender, Pai, que o Senhor nos quer no trono da sua graça, prostrados diante do Senhor, em íntima comunhão. Deus, muito obrigado, porque é isso que Tu espera de nós. O meu desejo, não só para a minha vida, não só para a minha casa, não só para a igreja local que eu estou dirigindo, mas para todos aqueles que estão ligados nesta oração, o meu desejo é que a gente chegue mais perto de Ti, mais perto de Ti, cada vez mais perto de Ti, em intimidade, em comunhão, em prazer, para que quando o Senhor pesar as nossas motivações, o Senhor encontre no nosso coração pureza, o Senhor encontre no nosso coração misericórdia, o Senhor encontre no nosso coração justiça, porque é dessas coisas que o Senhor se agrada. Por isso, Deus, quero Te conhecer mais, quero ir mais além, quero aprofundar a minha intimidade com o Senhor. É por isso que nós vamos cantar, Senhor, esta canção, invocando ainda mais a Tua presença, agora na forma cantada, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, e muito obrigado porque os Teus braços de Pai estão estendidos para nos dar um colo da intimidade. Em nome do Senhor. Amém. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, pouco encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia! Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Igual ao teu, dá-me, Senhor. Queremos, Pai, ser mais íntimos do Senhor, mais intimidade, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Igual ao teu. Aleluia! Quanto mais íntimos de Deus, mais dispostos a obedecer, a ficar cada vez mais parecidos com Jesus, imitando Ele. Vai, antes de encerrarmos o nosso abraço, o nosso carinho aos irmãos de Esmeralda, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Bom Jesus, Novo Barreiro, Sarandi, São Borja, Mogi Guaçu, São Paulo, Caxias do Sul, André da Rocha, São Marcos, Torres, aqui em Vacaria. Oh, quanta gente ligada com a gente. Deus te abençoe. Deixa essa palavra viva aí na tua alma. Vai dormir com ela, acorda com ela, porque ela vai ficar juntinha do teu coração. E antes de dormir, diga mais uma vez para o Senhor: Senhor, eu quero ser mais íntimo. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Espero vocês aqui domingo. Lembre-se, de manhã às 9h30, 9h30, e às 19h, permitindo Deus, estaremos aqui. Um forte abraço, um grande final de semana. Desfrute deste feriadão de Páscoa. Lembre-se que Jesus Cristo está vivo e quer ter intimidade com você. Em nome de Jesus, amém.
Amém.